Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Tudo na paz, certinho, bonitinho, fofinho? Bom, cá estamos aqui para dar sequência ao nosso trabalho e a gente vai para a última função inorgânica que eu tinha colocado para você há um tempinho atrás. A gente viu os ácidos, as bases, os sais e tá na hora da gente entrar nos óxidos. Então é o último que a gente vai ver nessa sequência de funções inorgânicas, depois a gente deixa um pouquinho isso aí de lado. Fechado? Então, não tem problema nenhum se falar assim, professor, não aguento mais. Tudo bem, filho, é a última. Prometo pra você. Combinado? Então, o que são os óxidos? Ou melhor, vamos começar do começo, que é o que a gente gosta. Como que a gente identifica um óxido? E aí é legal. Galera, pra quem não lembra, a gente já falou. Mas óxido é todo composto binário, professor, que são compostos binários, que só tem dois únicos elementos, beleza? Então tem que ter dois elementos diferentes e o segundo tem que ser o oxigênio, certo? Então dois elementos, um obrigatoriamente é o oxigênio e ele tem que vir atrás na fórmula. Definição bonitinha, como é que é? Óxido é todo composto binário, tendo oxigênio como elemento mais eletronegativo, que mais gosta do elétron, que mais tem a tendência a ficar negativo, certo? Por isso que ele fica atrás na fórmula, ó, atrás, beleza? Ah, e o oxigênio eu achei, tem só dois, mas ele tá na frente. Não é óxido, beleza? Simplesmente não é óxido, fechado? Então, tem que ter só dois elementos e o segundo tem que ser o O. Dá uma olhada nos exemplos. Lembra da água? H2O? Só tem hidrogênio e oxigênio. Opa, dois elementos. O segundo é o O, então a gente tem um óxido. Beleza? Pisei num negócio aqui que doeu, cara. Vou falar pra vocês que doeu aqui, hein? Meu amigo. CO2, carbono e oxigênio. Oxigênio atrás, óxido. Óxido de cálcio, CaO, certo? CaO. Cálcio, primeiro elemento, O, o segundo tá atrás. Na2O, SO3, N2O5, pô, N2O5, professor, tá muito alto, mas é nitrogênio e oxigênio. Oxigênio atrás, tudo na paz. Oxigênio atrás, tudo na paz, bonito isso. E esse aqui, filho, ó, esse aqui é um óxido? É um composto binário? Sim, só tem oxigênio e flúor, certo? Só que o oxigênio tá na frente, então isso aqui não é um óxido. Estamos combinados? Nesse vídeo também a gente já vai classificar os óxidos. A gente pode separar eles em dois, óxidos iônicos e óxidos moleculares. Dá uma olhada. Bom, então para a gente classificar, como eu disse para vocês, tem os óxidos que são iônicos e os óxidos que são moleculares. A diferença deles, na verdade, é muito fácil, certo? Dá uma olhadinha, ó. O oxigênio tem acento, né? Oxigênio. Aê, caramba. Então, ó. Óxido iônico é aquele que tem um metal mais oxigênio. Lembrando, oxigênio, ele é um não metal, certo? Então eu tenho uma ligação do tipo iônica. Eu tenho um metal que doa elétron e o oxigênio que recebe o elétron. Isso seria um óxido iônico. Do outro lado, óxido molecular seria aquele que é feito por uma ligação covalente. Então eu tenho um não metal ligado ao oxigênio. Professor, mas sempre oxigênio? Sim, tem que ter oxigênio no óxido em segunda parte. Beleza? Então, não metal mais oxigênio, ela é considerada molecular. Beleza? Óxido iônico, óxido molecular. Tranquilo? Galera, a nomenclatura dos óxidos derivam dessa diferença, certo? De você saber quando é um iônico, quando é um molecular. Por quê? Óxido iônico é muito fácil, é muito gostoso de dar nome. Você vai falar que é o óxido de e o nome do metal. Só Na2O. Na é o sódio, então ele é o óxido de sódio. CaO. Ca é o cálcio, então ele é o óxido de cálcio. Ag é a prata. Ag2O, óxido de prata. BaO, óxido de bário. Então, todo óxido iônico tem um nome muito tranquilo assim, certo? Então lembra desse detalhezinho. A menos que entre naquelas regrinhas que a gente já vem falando desde bases, falou na nomenclatura dos sais, e agora eu torno a repetir, se for o ferro, o cobre ou o chumbo, porque eles conseguem formar dois tipos de óxidos diferentes. O ferro, ele forma o FeO, que é quando eu tenho ferro mais 2.
O Fe2O3 é quando eu tenho ferro mais 3, e eles são diferentes. Então entra na mesma ideia aqui, ó, óxido de ferro 2, óxido de ferro 3, ou óxido ferroso, óxido férrico. Lembra, o menor oso, maior íco. O cobre, cobre mais 1, cobre mais 2, igual a gente já vem vendo faz muito tempo. Então é o óxido de cobre 1, óxido de cobre 2, ou óxido cuproso, óxido cúprico. E a mesma coisa para o chumbo, óxido de chumbo 2 ou óxido de chumbo 4, certo? Ou óxido plumboso e óxido plúmbico. Então segue igual era. Se nosso editor puder dar um zoom aqui, porque eu acho que o verde talvez não fique tão legal, certo? Mas é igual a gente já colocou na aula de sais e na aula de bases. E por fim, galera, ó a nomenclatura dos moleculares. Aí é um pouquinho mais difícil, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu tenho que falar quantos oxigênios eu tenho. Aqui eu não precisava, certo? Podia ter 2, 3 que eu ia dar o óxido mais o nome do metal. Mas aqui não, eu tenho que falar se é mono, di, tri, certo? Segundo o número de oxigênios. E aí eu vou colocar D e vou colocar a mesma ideia para o não metal. Eu tenho que falar quantos tem, certo? Se é di, tri, tetra e por aí vai. Desse lado não precisa dar um mono se tiver um só. Vou te dar exemplos. Ó, H2O. Bom, ele tem um oxigênio só. Então ele é monóxido, um oxigênio só, di, porque eu tenho 2 hidrogênios. Monóxido de dihidrogênio, certo? Esse é o nome da água. Esse é o nome correto da água. Então você pode chegar no garçom e falar assim: ô garçom, chefia, campeão, desce um monóxido de hidrogênio para nós. Ele vai fazer assim, ó. Certo? Porque ele também não é obrigado a saber. Então, água, monóxido de dihidrogênio. CO2, bom, são 2 oxigênios, então ele é o dióxido. Como só tem um carbono e a segunda parte não precisa de mono, então não é dióxido de monocarbono, não precisa. É um dióxido de carbono só. Tranquilo? N2O5, olha que bonito, ó. 5 oxigênios, mono, di, tri, tetra, penta. Então ele é o pentóxido. Pentóxido de 2 nitrogênios, pentóxido de dinitrogênio. Di porque tem 2. Então, pentóxido de dinitrogênio. E esse aqui também é legal. O7. O7 é hepta. Então é epitóxido. Epitóxico é bom. Epitóxido de di2 fósforos. P é o fósforo. Então, epitóxido de difósforo. Então lembra, iônico, fácil, tranquilo, não importa quanto tem de cada um. Você só vai falar óxido de nome do metal, menos se for esses 3. Que daí você tem que dar uma completadinha. Se for molecular, certo? Que é não metal com oxigênio, aí é mais chatinho. Você tem que colocar quantos oxigênios tem desde o mono, se tiver um, e colocar quantos do outro elemento tem a partir de 2. Então não esquece desses detalhezinhos. Fechado? Lindos, qualquer dúvida, vocês me mandem, fiquem tranquilos. Um beijo no seu coração, até a próxima, fui!